Vocês não têm noção da loucura que foi hoje. E agora ela tá aqui, ó, metendo louco, tacando água em tudo. Pra cozinha ficar limpinha. Ai, tá jogando água em mim. Isso aí, mãe. Eu tô num lugar, de verdade, olha isso, tô acabada, né, que a gente terminou o almoço agora. Mas, enfim, tô num lugar que é... Eu compartilhando um pouquinho do meu sonho com vocês. Essa casa aqui é a casa onde vai ser meu futuro restaurante. Ó, o projeto de reforma dela já tá pronto, tá bem escuro aqui dentro, mas a gente quer manter a estrutura, se possível manter os tacos, vai ficar lindo. Aqui o salão, vou mostrar a cozinha. Nossa, tá muito escuro, mas enfim, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui é onde vai ser a cozinha vai ser bem grande e ainda tem um espaço lá no fundo que eu já vou mostrar. Mas olha isso, que espaçoso, ai meu Deus, meu coração. Aqui tem um corredorzão lateral. E aqui vai ser um espaço aberto. Meu pai aqui, ó, cuidando do mato. E aqui vai ser um espaço lindo. Gente, hoje o dia foi tão corrido que eu nem compartilhei com vocês a novidade, assim, que meu pai foi vacinado hoje. E aí, nossa, tô tão feliz, tão bom, dá um alívio tão grande, deixa o coração tão... Ah, não, não. Ai, meu Deus, chora não. Prontinho. Foi inteiro, tá? Bom dia, gente. Começamos a sexta-feira aqui com tudo já. Nossa, olha, hoje eu tô toda atrapalhada. Vamos ver como vai ser o dia na cozinha. Hoje tem dobradinha, tem curau, várias coisas, porque sexta-feira é puxado. Então, vou tentando mostrar aqui pra vocês. Pessoal, vim aqui lembrar vocês, em 4 horas da tarde, daqui a pouquinho a gente tem um encontro, uma live muito especial. Eu, a nutricionista Vanessa Lozano e você. Escolhi 10 perguntas muito legais sobre o low carb que a nutricionista Vanessa vai responder pra gente. Então vai ser muito legal, uma live muito informativa. Espero vocês, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Olá! Boa tarde! Já temos algumas pessoas online. Gente, hoje teremos uma live perfeita a você. Hoje teremos uma live muito legal com a querida nutricionista Vanessa Lozano, uma nutricionista maravilhosa com quem eu compartilhei a minha história de emagrecimento, a minha jornada, que construiu junto com a Tecnonutri um super programa de emagrecimento. Mas hoje a gente não vai falar sobre o programa. Hoje a gente está aqui para tirar dúvidas sobre low carb, tá? Então, como é que vai funcionar? Ontem eu fiz uma caixinha de perguntas, deixei disponível para vocês, pedindo para vocês mandarem dúvidas sobre low carb, tá? E eu selecionei 10 dessas perguntas, tá? E essas perguntas vão ser respondidas pela nutricionista Vanessa hoje, que é muito importante a gente ter uma profissional, uma pessoa com responsabilidade para falar quando o assunto é saúde. Então, vamos lá. Deixa eu ver se Vanessa já está aí. Já está. Enviei solicitação. Vamos ver. Vanessa, você recebeu a minha solicitação? Da última vez que a gente fez uma live, gente, foi um problema. Mas hoje, aê! Super certo! Tudo bem? Tudo bom, querida? Bem-vinda! Obrigada, tô animada hoje. Pois eu também. Vai ser uma live muito animada e muito informativa, né? Que eu acho que, acima de qualquer coisa, essa é uma oportunidade para quem tem dúvidas poder tirar como profissional, né? Isso faz muita diferença. E que profissional, né? Que é a dona Vanessa. Obrigada. Eu tinha pedido para a Thalita, ela ainda não colocou, fixar as perguntas que eu selecionei aqui. Mas enquanto ela não coloca,
eu vou já começar, tá? Porque a primeira pergunta... Aliás, se alguém quiser fazer esse papel aqui pra gente, já pode fazer. A primeira pergunta, que foi uma que muita gente fez, que é... Qual é o primeiro passo, né? Como começar a low carb? Simples assim. Eu achei muito interessante as perguntas. Eu confesso que tem umas ali que eu falei, caraca, que bom que o pessoal fez, porque são assuntos bem legais de comentar. E esse de por onde começar é muito legal. Por quê? Porque muita gente quer abraçar o mundo e quer fazer tudo de uma vez e aí acaba fazendo um monte de lambança. Então vamos por partes. Como é que a gente começa a low carb? Como é que a gente começa esse processo de mudança? Primeiro de tudo, pessoal, esqueçam que o açúcar existe. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, esqueçam o açúcar e diminuam ao máximo o consumo de industrializados, principalmente aqueles ultraprocessados, né? Então, nugget, salsicha, biscoito, bolacha. Então, acho que o primeiro passo é a gente limpar aí a alimentação. Porque só da gente fazer isso, a gente já vai estar consumindo bem menos carboidrato do que a gente consome numa dieta tradicional. Então, de certa maneira, você já vai começar ali o seu processo de low carb. E aí, com o tempo, a gente vai fazendo as melhores trocas, diminuindo mais a quantidade de carboidrato, acrescentando um pouquinho mais na quantidade de gordura. Mas eu acho que isso é um segundo momento, porque senão a gente continua comendo carboidrato e aumenta a quantidade de gordura e aí que desanda tudo de vez mesmo. Então, acho que esse é um passinho de cada vez, optando por fazer as compras nos hortifrutis ou na feira, ou no mercado mesmo, mas naquela parte de alimentos perecíveis, né? Esquecendo um pouquinho do resto. Eu acho que seria o primeiro passo. E aí, num segundo momento, a gente aprende a usar os industrializados, aprende a ler o rótulo para poder escolher qual é o que vale a pena, qual não vale. Então, eu acho que, primeiro de tudo, foca em comida de verdade, que é sucesso garantido. Era isso que eu ia falar. Você estava aí resumindo, basicamente, comida de verdade, né? Eu sei que tem muita gente que está aí que já só consome comida de verdade, entre elas judês. Minha querida amiga, te amo, obrigada por estar acompanhando a nossa live. Então, assim, eu acho que tem muita gente que já, sem nem saber, já faz low carb, né? Agora, você começou dizendo assim, esquece que existe o açúcar. Então, é o açúcar adicionado, né? O açúcar natural dos alimentos, porque, por exemplo, batata tem açúcar. E como é que faz? Isso! Né? Eu tô falando do açúcar, açúcar mesmo, aquele que a gente coloca de colherada no suco, vamos dizer assim, tá? A gente não precisa ter medo do que o alimento tem a oferecer, né? Então, você comer ali, principalmente se você não tem nenhum tipo de doença, se você é uma pessoa saudável, você colocar uma fruta no seu dia a dia, você fazer um purezinho ali de batata, por exemplo, não é isso que vai te trazer nenhum tipo de prejuízo. É lógico que algumas pessoas a gente precisa controlar um pouco mais essa quantidade do que outras, principalmente se a pessoa tem algum tipo de doença, como diabetes. Mas se você é uma pessoa saudável, você pode ter certeza que não é o açúcar ali da sua frutinha, da sua ameixa ou da sua pera que tá fazendo algum tipo de problema para você. Com certeza é alguma outra coisa ali no meio. Mas, infelizmente, é lógico que tem aqueles casos onde a gente já tem um problema. Então, aí até mesmo uma fruta, às vezes, muito doce ou uma batata, a gente vai precisar limitar aí o consumo. Mas se é uma pessoa saudável que está começando a se cuidar, não é o momento ainda de pensar em tirar a batata, tirar a laranja. Isso a gente deixa mais pra frente. Primeiro passo é simplesmente vai na feira, vai no supermercado, mas não compra nada embalado, né? Compra comida. Isso! Esquece rótulo, exatamente. Todas essas coisas. Perfeito. Então, anotado aí, pessoal. Para quem quer começar, já começa agora. No jantar já não tem nada que seja industrializado. Perfeito. Segunda pergunta, Thalita já colocou as perguntas aqui para mim, então essa é ótima. Essa é muito boa também, as pessoas ficam muito confusas. Diferença. Qual é a diferença entre low carb, cetogênica e dieta da proteína? Eu diria que uma é a evolução da outra. Então, a gente tem lá a dieta tradicional, que tem uma quantidade bem grande de carboidratos e uma quantidade bem menor de gorduras e proteínas.
Aí a gente vem migrando para uma low carb, onde eu tenho menos carboidrato e um pouquinho a mais de gorduras e proteínas. Aí eu tenho uma cetogênica, que é aquela dieta que eu realmente não tenho quase nada de carboidrato e o meu consumo de gorduras e proteínas acaba sendo um pouquinho maior justamente por conta disso. E a dieta da proteína, eu acho que a pessoa tá falando da dieta do Atkins, né? Que geralmente ficou famosa. A dieta do Atkins, ela é bem parecida com a dieta cetogênica, mas ela ainda exclui mais alguns grupos de alimentos que a cetogênica não exclui. E ela prega basicamente o consumo de proteínas. Então tem menos vegetais ainda do que uma dieta cetogênica. Eu não acho que precise chegar tanto para a grande maioria das pessoas. Ficar ali numa low carb, no máximo até ali uma cetogênica, é mais do que suficiente e é super saudável. Mas a diferença basicamente é essa, a quantidade de carboidrato e a quantidade de gordura e proteínas em cada uma delas. Perfeito. E assim, dentro dessa pergunta ainda, é verdade que tem validade? Você não pode fazer a cetogênica mais de um mês? Não pode fazer a dieta mais de um mês? Ou é um estilo que você pode adotar para o resto da sua vida? Olha, eu já tô dando perguntas extras. Eram 10 perguntas. Perguntinhas bônus aqui. É subpergunta. É subpergunta, um desmembramento. Aí vai depender muito do objetivo da pessoa. Não existe problema nenhum seguir uma dieta cetogênica para o resto da vida. Por exemplo, uma pessoa, inclusive, que tem problemas de epilepsia ou algum problema no sistema cognitivo, principalmente, se beneficiam muito se seguir uma dieta cetogênica pelo resto da vida. A gente tem vários estudos, inclusive, que mostram os benefícios da dieta cetogênica para esse tipo de pessoa. Então, não traz prejuízo nenhum, tá? Perfeito. Mas, falando só em emagrecimento, não tem necessidade de você seguir uma dieta cetogênica para o resto da vida. É até bacana que a gente vá mudando as estratégias, porque é aquilo que eu gosto de falar sempre, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo passo. Então, seria interessante que a gente fosse mudando as estratégias, até para a gente acabar não enjoando e continuar seguindo, né? Porque tem muita gente que acaba desistindo no meio do processo de emagrecimento porque não quer fazer sempre a mesma coisa. Então, o que é bacana deixar claro tem problema seguir a cetogênica pro resto da vida? De maneira nenhuma. Pode ir, vai que ela é extremamente saudável, mas dependendo do seu perfil, desculpa, gente, neném não foi pra escola hoje, mas dependendo do seu perfil, não tem necessidade de seguir a cetogênica pro resto da vida. Mas eu gostaria que todo mundo seguisse low carb assim sempre, porque eu acho que é um equilíbrio perfeito. Perfeito, concordo plenamente com você. Então vamos à terceira pergunta. Tem que aprender essa pergunta. O que comer quando não se gosta de legumes? Tirando a proteína, né? Claro que... Mas assim, aí a pessoa vai comer só ovo e queijo pro resto da vida, né? Não dá. O que uma pessoa que não come legumes faz para fazer uma dieta low carb bacanérrima? Difícil, né? Olha, a resposta mais sensata que eu posso dar, a melhor dica vamos aprender a fazer legumes que você goste de comer. Perfeito. Sabe? Porque assim, eu entendo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, só que, gente, vamos ser um pouquinho menos mimado, vamos dizer assim. Vamos aprender. Gente, tem tanto legumes, tem tanto vegetal, tem tanta coisa, tem tanta receita pra gente fazer, tanto tempero pra gente utilizar, que não é possível que a gente não consiga deixar aquele vegetal apetitoso de alguma maneira. Sabe? Então, a gente tem alguns protocolos, por exemplo, a gente tem hoje em dia dieta carnívora, que muita gente faz, que não entra vegetal nenhum, que são só as carnes e os ovos. Dá pra viver muito bem? Dá, do mesmo jeito que o vegetariano vive muito bem sem carne. Mas não é necessário. Eu acho que essa descoberta dos novos sabores, novas consistências, é muito importante. Então, dá pra gente fazer com que o vegetal fique com aquela carinha gostosa. É que a gente tá muito acostumado a ver brócolis, cenoura, batatinha, tudo ali no vapor, sem um azeite, sem nada de sal.
Então, realmente, a gente olha e não fica com aquela cara tão apetitosa para quem não tá acostumado. Mas pensa em fazer uma vagem, um brócolis ali tostadinho na manteiga, por exemplo. Uma couve-flor gratinada, óbvio que não todo dia, mas uma couve-flor ali gratinada. Um legume salteado, você é melhor do que eu, vai saber falar 1 milhão de receitas extremamente deliciosas. Mas dá para deixar o vegetal muito bom. E eu acho que é descobrir qual é a sua maneira ali para poder começar a colocar no seu dia a dia. A low carb ajuda muito você a aprender a comer melhor, né? Eu, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu comia legumes raramente, justamente porque quando eu me propunha a fazer dieta, eu tinha essa impressão de que eu tinha que comer o legume sempre no vapor, porque o azeite é super calórico, né? E aos poucos eu fui descobrindo que não. Inclusive aqui no meu Instagram tem muitas receitas de legumes legais para vocês verem. E no nosso programa da Tecnonutri também, que eu acho que é onde, além da minha história, o meu diferencial ali está justamente em compartilhar receitas e maneiras de você fazer as coisas. Mas eu já vou adiantar para vocês. Experimentem fazer os legumes de vocês assados com azeite, um pouquinho de vinagre, alho amassado e deixa no forno. Todos os legumes com casca, com tudo. É maravilhoso, gente. Fica muito bom. Deixa até torrar, até ficar bem caramelizado. É bom demais. Mistura legumes, né? Leva vários legumes diferentes, que é sucesso. Dica. Exatamente. Eu sou suspeita, eu adoro legumes no forno, gente. Não dá trabalho nenhum. Você coloca ali, esquece da vida e fica muito saboroso. E a Mônica tá falando, gosto mais de manteiga. Posso usar no lugar do azeite? Acho que sim, né? Inclusive, é isso que eu falo, é isso que é interessante. A gente aprender a usar aquilo que é industrializado. Então, por exemplo, a manteiga a gente compra no mercado. Mas se a gente for olhar ali os ingredientes, é o leite. É a gordura, exato. É a gordura, entendeu? Então não é a margarina, que a gente nem sabe o que está escrito ali na lista de ingredientes. E sim, a gente pode usar o azeite, a gente pode usar a manteiga, a gente pode usar o óleo de coco dependendo da preparação, a banha de porco dependendo da preparação. Eu gosto muito da manteiga e do azeite. Eu acho que são os dois que deixam com sabor mais gostoso, né? Eu gosto muito da banha também, mas eu amo, minha raiz mineira, eu amo banha. E acho muito prática, porque a textura dela é prática, né? Ela fica fora da geladeira e aí você tá do lado do fogão, eu faço com banha. Essa quarta pergunta eu selecionei, mesmo para quem não retirou a vesícula, porque eu acho que a gente já entra numa alçada que tem a ver com o preconceito e a diferença que a gente tem quando a gente fala sobre gordura, né? Indica uma boa barata. Manteiga, boa barata, aviação é muito boa. Pode comprar. Aquelas em tabletes também são mais em conta, às vezes, até do que em potinho e também são manteiga. Exato. E você pode fazer sua própria guia em casa, se você tiver problemas, né, em relação à lactose. Lactose. Né? No YouTube ensina a fazer, gente. É muito fácil. Você pode comprar da Magrela, que ela fazendo. Enfim, entra lá no site. Uma pessoa fez uma cirurgia, retirou a vesícula. Toda a gordura é processada no fígado. Posso fazer low carb? Pode fazer low carb. Não tem contraindicação. Até porque as pessoas têm esse mito, essa coisa na cabeça de que na low carb você vai sair comendo gordura como se não houvesse amanhã. E não é isso que acontece, pessoal. Então, assim, não confundam o poder colocar uma manteiga, um creme de leite, ou usar um bacon em alguma coisa, com o eu preciso colocar isso em todas as minhas refeições e numa quantidade absurda. O que acontece é que, por que é que tem um consumo um pouco maior de gordura numa low carb do que numa dieta tradicional? Porque na dieta tradicional você vai comer filé de peito de frango grelhado. E na low carb você vai comer o quê? Sobrecoxa. E a sobrecoxa naturalmente tem um pouquinho mais de gordura do que o filé do peito de frango. Então não é que você vai sair correndo atrás da gordura como se não houvesse amanhã. É porque como você mudou a proteína que você está comendo, você passou a comer uma que tem realmente um pouquinho mais de gordura, seu aporte de gordura vai aumentar um pouquinho naturalmente. Mas isso não é prejudicial e você não vai sair jogando gordura em cima de tudo que você faz. Por isso que a gente fala que tem que ter também o bom senso na hora de fazer a sua preparação. Você vai fazer lá um filé de frango que não tem gordura nenhuma, você vai usar um pouquinho de gordura.
Você vai refogar alguma coisa no bacon, o próprio bacon já solta a gordura dele. Então, você não vai mergulhar o bacon na manteiga. Perfeito. Então, essa história de que é uma suplementação de gordura, que é gordura à vontade, isso é uma falácia. Isso não é a realidade. Óbvio que perto da dieta tradicional vai ter um pouquinho a mais, sim, porque você mudou a escolha que você está fazendo, mas não é prejudicial, tá? Então, pode fazer o consumo, sim. E aí, a gente vai ajustando as quantidades de acordo com o perfil de cada pessoa. Perfeito. Isso vai aí junto da próxima pergunta, por isso que eu coloquei junto, que é o alto... E não foi possível compartilhar. Vamos de novo. Porque eu já estava com a outra ali. Agora vai. O alto consumo de gordura na low carb faz mal para a saúde? É aí que vem. O alto consumo de gordura, de carboidrato, o alto consumo de qualquer coisa faz mal. Então, não é para sair comendo gordura feito um doido, correndo atrás dela. Eu gosto de brincar com os pacientes, que eu acho um exemplo muito clássico. Você tá lá num churrasco, e aí você pega um pedacinho de picanha. Tem gente que, por incrível que pareça, não gosta da gordurinha da picanha. O que essa pessoa faz? Deixa de lado. Aí sempre tem alguém que fala, não, você tá jogando fora a melhor parte. Aí vai lá e pega a gordura da picanha do amiguinho. Perfeito. Então, você comer a gordura da sua picanha, desde que não seja a peça inteira, né, meu povo? Então, você comer ali a gordurinha da sua picanha, tá tudo bem. Você pegar a gordura do amiguinho, já é demais. Então, assim, é um mito que a dieta low carb tenha uma quantidade de gordura absurda. Mas, é aquilo que eu falei, tem que ter parcimônia nas escolhas que a gente vai fazer, porque tudo em excesso na nossa vida faz mal. Gordura em excesso vai fazer mal, açúcar em excesso vai fazer mal, sal em excesso vai fazer mal, até a água em excesso faz mal e dá um desequilíbrio no nosso corpo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Acho que essa é a palavra-chave. O equilíbrio quando a gente vai consumir alguma coisa, quando a gente vai ter lá as nossas refeições e o nosso dia a dia. Então, o alto consumo de gordura vai sim trazer problemas, mas não porque é uma dieta low carb, mas porque você está comendo além do que você deveria comer em qualquer protocolo de dieta. Agora, das 3 dietas, a cetogênica é a que mais vai ter, né? Um consumo de gordura. É a que mais vai ter gordura. Você acaba adicionando um pouquinho mais mesmo como estratégia, né? Porque é difícil você pegar os macros de gordura indicados. Ela tem uma quantidade um pouco maior de gordura, mas ainda assim é uma quantidade equilibrada. Até porque não é tão fácil a gente exagerar na quantidade de gordura como é na quantidade de açúcar. Porque a gordura, ela traz uma saciedade muito mais rápido. Então, eu não consigo comer uma quantidade tão absurda assim que vai me fazer mal. Sem contar que eu vou estar comendo a gordura de um frango, de uma carne, de um ovo. Eu não vou estar comendo a gordura de uma receita onde eu misturei açúcar, misturei farinha, adicionei gordura, fritei ali naquele monte de óleo. Então, é uma quantidade e uma qualidade completamente diferente. Perfeito. Vanessa, você é sensacional. Imagina. Inclusive, essa pergunta aqui, gente, essa é difícil. Por quê? Deixa eu achar ela aqui, ó. É verdade que posso comer o quanto quiser. Vamos lá. Essa daqui... Opa! Deixa eu perder ela. Tá aqui. Reachei. Reachei, ó. É verdade que posso comer o quanto quiser quando eu faço low carb? Deixa eu te explicar. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas elas gostam de fazer low carb porque acham que é simplesmente excluir uma quantidade X de alimentos da sua lista e se jogar. Eu fui uma dessas pessoas. Quando eu comecei a minha dieta na primeira semana, assim, me entupi de tudo que eu podia me entupir. Até porque eu vi uma pessoa falando aqui, sou viciada em açúcar. A sensação de você se entupir, de comer até ter um troço, para algumas pessoas não é satisfatório. É como se te preenchesse, como se te abraçasse, né? E então, pro lado psicológico, você acaba misturando as coisas e achando que na low carb você vai poder ter essa sensação diariamente. E vai emagrecer mesmo assim. Mas, né,
qualquer dieta você tem que ter uma soma de mais e menos. Então, como é que funciona? Por que normalmente não se fala em caloria quando se faz uma dieta low carb? A gente tem isso de não falar muito em contar calorias numa dieta low carb, porque como ela tem uma quantidade naturalmente um pouquinho maior de proteínas e de gorduras, na teoria você fica saciado mais rápido. Então você acaba comendo menos. Mas isso, eu gosto de sempre explicar que só funciona para quem respeita os limites de fome e saciedade. Então, quando você come, até ficar satisfeito. E não quando você come realmente para fazer tudo isso que você comentou agora. De se sentir abraçado, de preencher um vazio, de querer um carinho da comida. Então, é bacana você não ficar contando calorias se você tem essa consciência de comer quando tem fome e parar de comer quando está satisfeito. Mas se você ainda não tem essa consciência corporal de saber o momento certo de comer, de saber o momento certo de parar, então não é legal você ir comendo tudo que vê pela frente. É bacana você ir controlando um pouco, lógico que não precisa ser exatamente, mas é bom você ir controlando um pouco essa questão da caloria, porque é aquilo que a gente estava explicando. Tudo em excesso vai fazer mal. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso, de alguma maneira ou de outra, ter esse déficit calórico. Não tem jeito. Claro. Mas eu consigo fazer esse déficit calórico comendo só quando tenho fome e só até a saciedade. Só que para isso eu preciso redescobrir o meu corpo, né? Porque a gente escuta desde pequenininho. Saco vazio não para em pé. Se não raspar o prato, não sai da mesa. É uma coisa cultural, né? É cultural, então a gente perdeu essa sensibilidade que a gente já nasce com. Você vê criança, acho que o melhor exemplo, criança em festa de aniversário. A mãe às vezes vai correndo atrás da criança com o prato na mão e a criança não tá nem aí pra comida. Porque ela não tá com fome. Né? É, claro. Ela quer brincar, ela não tá com fome. No momento que ela estiver com fome, ela vai sentar e ela vai comer. E quando ela não quiser mais, ela vai empurrar o pratinho. Então, eu acho que é interessante a gente criar essa consciência de volta, sabe? Então, quando a gente tem essa consciência, realmente as calorias não vão importar muito, porque você não vai comer até abrir o botão da calça. Você vai comer o que for suficiente para você. Então, nesse caso, realmente não vai precisar ficar contando caloria. E a low carb, eu acho que ela te ajuda, e aí eu não vou falar cientificamente, vou falar da minha experiência pessoal, né? Ela ajuda você a reconhecer a fome. Tem um teste que é muito bom, que é o teste da hamburgueria ou o teste do McDonald's, qualquer coisa assim. Experimenta aí, você que está aí assistindo a live. Um dia você vai no McDonald's e aí você come só o recheio. Só carne, queijo, alface, etc e tal. Quando você terminar a refeição, você vai estar mais satisfeito do que se você tiver comido a refeição completa com um pão. Pelo menos eu sou assim. Porque eu acho que quando não tem o pão, ou quando não tem o açúcar, quando não tem o carboidrato ali que vira energia na cabeça na hora, o prazer pela comida muda também. Não é que você deixa de sentir prazer pelo que você está comendo, mas é uma consciência diferente, pelo menos pra mim. E você também acaba se sentindo menos estufado também, por não ter aquela questão do trigo e de tudo isso. Porque é diferente, né, essa sensação de estufamento e de estou satisfeita. E quando a gente descobre isso, acho que é libertador, né? Saciedade, eu falei saciedade. Enfim, gente, a saciedade, eu sei, eu me confundi, está tudo certo. Bom, muito esclarecido. Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que acima de qualquer coisa, a low carb tem a ver com natureza. É você entender seu corpo, entender qual é a sua fome, entender qual é a sua necessidade. É super instintivo, é muito legal. Bom, próxima pergunta. Ai, gente, sério, essa é ótima. E essa tem a ver com uma polêmica que até rolou na nossa última live, que era a aveia. O povo adora falar que a aveia é low carb, eu taco a aveia e tudo que é receita low carb. Explica pra gente. Existem duas maneiras de fazer dieta low carb, que é só que você conta a sua quantidade de macros, come tipo um pacote de brigadeiro, uma colher de brigadeiro, 50 gramas de carboidrato. Aí não pode mais, come só ovo. Ou você deve distribuir esses carboidratos de maneira adequada. Para o seu organismo, faz diferença?
A gente tem hoje em dia algumas páginas na internet que até tem algumas receitas que falam que são low carb. E você vai achar aveia, você vai achar leite condensado, você vai achar farinha de trigo. Entendeu? Tem. Por incrível que pareça, tem. Então, assim, falando em uma pessoa saudável, ela pode colocar ali uma aveia, comer uma batata, comer uma banana, que se ela controlar os carbos dela, ela vai estar low carb? Na teoria, sim, porque ela vai estar consumindo menos carboidrato. Mas, pra gente falar mesmo a parte direito da low carb, os preceitos e tudo isso, low carb são aqueles alimentos que, além de serem naturais, então ser comida de verdade, ser uma fruta, uma verdura, um legumes ou uma carne, não vai ter um impacto significativo no aumento da tua insulina, da tua glicemia, tá? Então, se eu for falar da parte, assim, a teoria certinha mesmo do que é low carb, do que pode, do que não pode, não entram os grãos, não entra a aveia, né, no caso, que o pessoal gosta, não entram os alimentos que tenham um impacto muito grande na nossa glicemia. Então, por exemplo, a batata, a mandioca, elas vão ser inseridas com muito cuidado nesse contexto. Então, quando a gente está falando de uma low carb séria, daquelas que vai usar o tratamento para uma doença ou alguma coisa assim, essa é a teoria certa, entendeu? Então, não consome alimentos que tenham um impacto significativo na insulina e na glicemia. Claro que é aquilo que eu falei no nosso dia a dia, para uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema com diabetes, com metabolismo do carboidrato, nem nada disso, uma batata, uma banana, uma manga, não vai ser isso que vai te trazer nenhum tipo de problema. Mas se a gente for falar ali a teoria, o que entra, o que não entra, aveia, grãos, essas coisas, elas não estão entre os alimentos consumidos numa alimentação low carb. E podem te levar também para justamente esse gatilho de descontrole, né? Que tudo isso, até uma moça falando aqui, eu estou vivendo esse momento de descobrir a minha fome. Isso vai embora quando você come tipo manga, uma delícia, mas a manga para mim é açúcar puro. Eu como a manga, eu já sinto assim, é uma coisa louca. Daqui a meia hora eu tô faminta e eu não consigo esperar a hora. Exatamente. E eu sou assim para você ver como os alimentos, eles têm esse poder. Eu sou assim com a batata. Batata é comida de verdade? É comida de verdade. Eu tenho diabetes? Não tenho diabetes. Mas, por exemplo, eu vou fazer um frango assado. Se eu coloquei 3 batatas no frango assado, eu vou comer as 3 batatas que eu coloquei ali. Porque, pra mim, a batata funciona como um gatilho. Então, eu, quando vou fazer meu frango assado, coloco outra coisa que não seja batata ou coloco uma quantidade pequena que eu sei que vai ser suficiente. Então, às vezes, por mais que seja comida e por mais que a gente seja saudável e que não seja contraindicado, não é a melhor alternativa pra gente naquele momento. E para alguém que está descobrindo a low carb agora, que está entendendo essa questão de fome e de saciedade, esses alimentos que mexem com a nossa glicemia e com a nossa insulina, eu não colocaria num primeiro momento. Eu esperaria eu estar mais aprendendo tudo, consolidei, entendi como é que funciona para depois consumir. É até legal você falar essa coisa da glicemia. Tem uma pergunta aqui que é sobre você quebrar o jejum. Essa vai ser a subpergunta dessa pergunta. Existem 2 jejuns, né? Porque você tem o jejum metabólico. Então, essa pessoa perguntou aí, se eu tomar matcha com leite de amêndoa, eu vou quebrar meu jejum? Calórico, sim, mas talvez não metabólico. Sei lá, se fosse óleo de coco, tipo um bulletproof coffee, né? Tem uma diferença também? Tem. Quando eu quebro o meu jejum com alguma fonte de gordura, eu tô quebrando o meu jejum de calorias, afinal de contas eu tô colocando alguma caloria para dentro do meu organismo, mas como não tem carboidrato, eu não tô mexendo na minha insulina. Então eu continuo ali com a insulina baixinha e otimizando a minha queima de gordura. Inclusive é uma estratégia para quem faz jejuns mais longos, colocar alguma fonte de gordura ao longo do jejum para você conseguir segurar esse jejum por um período de tempo um pouco maior.
Mas também não adianta todo café que você for tomar em jejum for botar óleo de coco, porque aí você quebrou todo o objetivo, que também é restrição calórica, né? Então a gente tem que... É aquilo que eu falo da questão do bom senso. Mas sim, é possível que com algumas coisas a gente quebre esse jejum calórico, porque afinal de contas, um óleo de coco num café à prova de balas, ele tem um pouco de caloria, mas eu continuo mantendo os outros benefícios do jejum, que não só o controle de calorias, porque eu não estou elevando a minha insulina, não estou comendo carboidrato, nem nada disso. Então a questão glicêmica a insulina aí talvez a chave para o emagrecimento, né? Acho que eu diria que sim. Eu diria que ela é o ponto focal ali é manter a insulina baixa, não só para emagrecimento, mas para qualidade de vida. Você evitar uma resistência à insulina, evitar um diabetes ali na frente. Então é muito interessante que a gente aprenda essa dosagem de insulina sim. Inclusive, fica aí a dica, eu sei que não tem muito a ver com o tema da live, mas acho que é bacana. Sempre que a gente for fazer check-up, a gente pedir para o médico dosar a nossa insulina. Porque são poucos os médicos que solicitam dosagem de insulina. E aí eles só veem que a glicemia está controlada, então você está bem. Mas ela está controlada à custa de quanto de insulina? À custa de 5? À custa de 20? Então é bacana a gente fazer esses exames periodicamente para ver se está tudo certinho mesmo com o nosso corpo. Perfeita. Fada sensata. Olha, eu tô me achando muito boa entrevistadora, viu? Porque essa pergunta agora, ela complementa essa nossa conversa. Sou diabética. Posso fazer low carb? Essa pessoa já deve. Ela não precisa nem... Deve fazer low carb. Imediatamente. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Então, por exemplo, se a pessoa é diabética e toma medicamento, ela vai precisar conversar com o médico dela para ir fazendo o ajuste da dosagem do medicamento, tá? Porque, afinal de contas, o medicamento para o diabetes funciona assim. Eu tô comendo açúcar, então eu vou tomar um remédio que vai baixar a quantidade de açúcar que o meu corpo absorve. Se eu naturalmente como menos açúcar, eu vou precisar de menos remédio para equilibrar. Então, eu gosto de explicar assim. Se você tem alergia a camarão, você vai parar de comer camarão ou você vai ficar comendo camarão e tomando antialérgico toda hora? Você vai parar de comer o camarão. Então, se você tem um problema com a metabolização do açúcar, seja por qual motivo for, o mais lógico a se fazer é parar de consumir o açúcar, tá? Então, assim, a low carb, em muitos países, ela já é, inclusive, indicada como o manejo principal do diabetes. Então, a gente tem vários consensos em várias partes do mundo que já falam, olha, você tem diabetes? Vamos arrumar a alimentação primeiro para depois a gente ver se a gente entra com algum medicamento. Ou não, até entra com algum medicamento, mas alia a alimentação low carb. Porque não tem jeito, pessoal. Se você tem diabetes, é porque você está comendo mais carboidrato do que o teu organismo suporta. Então, se você diminui essa ingestão, consequentemente, você vai diminuir os remédios também. E, na grande maioria dos casos, até parar de tomar. Tá? E isso serve também para quem é diabético insulino dependente, que é aquele tipo 1. O tipo 1, por mais que não tenha cura, por mais que você vá ter que tomar insulina para sempre, você vai depender de uma quantidade muito menor de insulina se você fizer low carb do que se você fizer uma dieta tradicional. E isso vai mudar completamente a tua qualidade de vida. Então, diabéticos podem e devem fazer low carb. Procurem o médico de vocês e o nutricionista para fazer esse acompanhamento certinho da dosagem do remédio, com a alimentação. Mas eu mesma tenho pacientes que tiraram o remédio ao longo do tempo porque acertaram a alimentação. Deixaram tudo bonitinho e realmente não precisam mais deles. E alguns que não conseguiram tirar, mas que diminuíram significativamente a quantidade que tomam. Então, isso também já faz uma baita diferença no nosso dia a dia, né? Você consegue até reverter, né? Diabetes tipo 2, emagrecendo, 2 consegue. regulando a comida, né? Isso é muito... O tipo 2 consegue. Porque o tipo 2, a maioria das vezes, é a gente que fez besteira, né? A gente descontrolou nosso corpo, não é uma questão autoimune, né? Exatamente. Bom, como não existe milagre, tudo na vida exige um cuidado, essa pergunta é ótima, porque...
Eu sou uma grande fã deles, dos chás. Mas existe esse dilema, as pessoas não sabem dizer ajuda ou não ajuda. E se ajuda, como ajuda? Então vamos lá. Depende do ajuda no quê? Então eu falar que um chá sozinho vai te emagrecer, não vai. Se eles fizessem isso, a gente teria hoje em dia já os milagres aí para ajudar a gente. Claro. Mas os chás ajudam muito em muita coisa. Então, por exemplo, tem muito chá que ajuda na questão da nossa diurese, daquele inchaço, daquela sensação de no final do dia não conseguir dobrar direito a perna porque dói. Então, ajudam pra caramba. Então, chá de cavalinha, chá de hibisco, chá verde, chá branco. As misturas que a gente faz, né, dos chás mais diuréticos ajudam muito nessa questão de redução de retenção de líquido. Então, isso dá uma sensação de que a gente está mais leve, sim. Alguns chás ajudam na digestão. Então, tem muita gente que tem problema de digestão. Então, os chás ajudam. Alguns chás vão ajudar na questão do cognitivo. Então, eles fazem com que o nosso organismo funcione de uma maneira melhor. E com isso, eu consigo otimizar o processo de emagrecimento. Então, não é que o chá sozinho vai fazer com que você emagreça. Mas o chá vai ajudar a colocar o seu organismo em ordem, fazer com que ele funcione direito. E, lógico, ele funcionando bem, vai responder muito melhor ao processo de emagrecimento. E aí você consegue fazer tudo isso de uma maneira otimizada. Então, eu sou muito fã. Eu gosto sim, eu prescrevo sim. Só que a pessoa tem que saber por que ela tá tomando. Então, olha, não é chá seca barriga de 30 ervas que vai te fazer emagrecer 30 quilos. Mas algum outro chá, sim, vai ajudar nessa questão de circulação, de diurese, de retenção de líquido. Com isso, você vai desinchar. Então, você olha no espelho e se vê mais fininha realmente. Então, eles funcionam sim, tá? Eles são muito interessantes, eu gosto bastante. Inclusive, a mistura que eu mais gosto é a de cavalinha com hibisco. Eu acho que fica sensacional, ajuda bastante na questão da diurese. Tem alguns chás que nem camomila, maracujá, que dá aquela acalmada antes de dormir, então também funcionam legal. Alguns chás depois do almoço que diminui a vontade de doce. Então, chá de hortelã, por exemplo, depois do almoço, além de ser digestivo, ajuda nessa questão do doce. Então, é bem interessante fazer o uso de chá, sim. Até como termogênico, né? Até para animar, para dar aquela malhada, toma aquele seu chá verde, fica... Eu tomo chá verde, gente, eu fico alucinada, é uma coisa louca. Exatamente, então eles ajudam sim, eu acho muito interessante. Legal. Bom, e a gente está caminhando para a última pergunta. Essa pergunta eu trouxe porque muita gente não faz a dieta low carb por acreditar nisso, que é uma crendice, eu já sei que é, porque eu pesquisei, mas é importante a gente alinhar isso com uma profissional, que é essa pergunta aqui. É verdade que fazer low carb? Na verdade, não é nem fazer low carb, né? É verdade que comer proteína sem parar, vai ter um problema no rim, vai morrer, enfim. Porque eu acho que o povo ele quer descobrir algum problema para não fazer a dieta, né? É a famosa desculpa. Ah, não posso. Tô muito bem aqui comendo açúcar todo dia, porque é a proteína que vai fazer mal pro meu rim. Não é? Exatamente. Enfim, explica pra gente esse mito, essa história, por quê? Tem um médico que eu gosto muito aqui no Instagram, que eu nem sei se você conhece, que é o Dr. José Neto. Ele é urologista. Sim, sim. Ele é o marido da Lara? Ele é o marido da Lara, não? Não, esse é o Neto. Ah, é tá, o Dourado. Mas ele é amigo do Neto também. Tá. E é outro Neto, né? É verdade, é José Neto também. Mas esse urologista, ele fala assim, eu nunca coloquei nenhum paciente em diálise porque comeu muito bife ou muito ovo. Tá? Então, gente, proteína do ovo, da carne, do porquinho, da vaquinha, não importa. Não causa problema renal, tá? Então, a gente não vai ter problema renal porque tá comendo comida. O problema renal, ele vai ser causado por uma outra coisa, e aí a gente vai ter que controlar algumas coisas na alimentação. Mas a carne, o ovo, o frango, os próprios suplementos como o whey protein, por exemplo, eles não são capazes de causar problemas renais em uma pessoa saudável. Ponto.
tá? Então, óbvio que se você tem algum problema renal, você vai passar no urologista, vai ver o porquê você teve aquele problema, qual vai ser o seu tratamento. Mas a proteína em si não é capaz de causar problema renal em ninguém. Do mesmo jeito que falam, ai, não come carambola, porque carambola prejudica o rim. Quem tem problema renal não pode comer carambola, porque na carambola tem algumas substâncias que não são adequadas para quem tem problema renal. Mas não foi a carambola que causou o problema renal. Tá, então é a mesma coisa na questão da proteína. Não foi a proteína que causou o seu problema renal, mas aí dependendo do seu problema a gente tem que dosar aí a quantidade, inclusive a quantidade de água. Tem pacientes renais, por exemplo, que tem que controlar muito a quantidade de água que você está tomando. Para pouco, não é nem para muito, é para pouquinho. Então, a partir do momento que a gente tem uma doença, a gente precisa descobrir o porquê e tratar essa causa, não apenas o sintoma. Mas, gente, não é a carne, não é o bife que vai fazer com que uma pessoa saudável tenha problema nos rins, tá? É mais fácil ela ter um problema por conta do excesso de açúcar do que pelo excesso de bife. Exatamente. Eu acho que talvez essa crendice venha também, porque quando você começa uma dieta low carb, você desincha, você faz litros e litros de xixi, gente. Eu me lembro até hoje, quando eu fiz a primeira semana, eu falei, eu não posso ficar 5 minutos longe do banheiro. Eu acho que eu tava tão inflamada. Eu devo ter feito uns 6 litros de xixi ali. Eu falei, não, isso tem uma coisa muito errada. Mas na verdade tava certo, né? Eu tava combinando tudo isso que as mesmo. estavam segurando. Então acho que o povo deve falar assim, deve fazer bem. Isso é uma coisa bacana de explicar, até para falar um pouquinho da questão de pressão alta, principalmente, que o pessoal associa muito, né? Por que a gente vai tanto no banheiro quando a gente começa a fazer low carb? Principalmente se a gente já estivesse seguindo uma dieta tradicional, que mais de 50% do que a gente come é carboidrato. Porque quando a gente come carboidrato, quando a gente come açúcar, ele vai precisar ficar armazenado no corpo de alguma maneira. E para ele ficar retido no corpo, o nosso corpo segura junto água. Então, quando eu como muito carboidrato, eu fico mais inchada porque eu estou mais retida. Então, se eu diminuo a quantidade de carboidrato que eu estou comendo, meu corpo não precisa de tanta água nele para ficar segurando aquele carboidrato. Então, eu começo a excretar mais água. Com isso, óbvio que eu vou mais no banheiro, porque eu estou excretando mais líquido. E eu também estou excretando mais sódio, porque ele vai embora junto com a água por conta daquele negocinho da bomba de sódio e potássio que a gente tem, mas que não é o caso. Mas eu começo a excretar mais sódio também. Então, com isso, a minha pressão começa a estabilizar. Eu começo a desinchar, porque eu tô indo mais ao banheiro, tô eliminando mais líquido. Então, isso é absolutamente normal quando a gente começa a fazer low carb. Isso é esperado mesmo que aconteça. E é maravilhoso. Não é um problema no rim. Te estimula a seguir, né? É muito bom, é muito gostoso. Eu gosto. Essa aqui, gente, foi a última pergunta da nossa live de hoje. Rosane tá perguntando quais farinhas são low carb. Rosane, vai no meu IGTV, porque já tem uma live onde eu falo das farinhas, como substituir farinhas. É uma live super legal. Vai lá dar uma olhada. Vanessa, eu queria te agradecer muito, não só por essa live de hoje, mas pessoal que tá aí, não deixa de conferir o programa de emagrecimento, que eu passei para Vanessa tudo que eu vivi na minha vida. Vanessa, junto com a Tecnonutri, transformou isso num planejamento, num plano muito legal para quem quer mudar de vida para sempre. Não é uma coisa imediata, é para sempre, para a vida inteira. Então, confiram lá na minha biografia. Vocês viram como a Vanessa é uma profissional maravilhosa. A minha contribuição nesse programa é gastronômica, as receitas todas são minhas e a história é minha. Minha história é uma história verdadeira, diária, de luta, que estamos aí juntos, unidos, na mudança de vida, gente. Então, é isso. Olha, se vocês quiserem mais lives, a gente pode fazer, de repente, mensalmente, né, Vanessa? Tirar a dúvida da galera. Estamos aí à disposição. Foi um prazer. Obrigada por ouvir a gente. E é isso. Até a próxima. Gente... Um beijo pro seu pequeno. Ou é pequeno? Ai, desculpa, era pra ter ido na escola hoje, mas aí aconteceu aqueles 1000 coisas. Nada, é maravilhoso, é vida real. É tão bom ter o filhinho perto. Um prazer. Mas, gente, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir, apesar aqui dos gritinhos dele, que vocês tenham aproveitado aqui a live. É um prazer sempre estar aqui. Isabel conta sempre comigo.
Se precisar, se quiser fazer de novo, tô aqui às ordens. E obrigada aqui, pessoal, pelas perguntas também, que eu achei todas muito legais e muito interessantes também da gente conversar. Muito boas, né? Eu gostei também. Não foram perguntas Eu também gostei. Foram perguntas... Foge do óbvio, né? Eu achei isso. Também não é mais do mesmo. Pois é. Então, beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, Vanessa. Vou Tchau, deixar gente. essa live salva. Compartilhem com quem vocês acham que precisam ou que querem mudar de vida, ainda mais na época que a gente está vivendo, gente. Alimentação é a coisa mais importante. É o que você pode fazer por você. Coma bem. Exatamente. Né? Beijo. Tchau.